Mas aí tu viveu o Galvão na série, né? Galvão Bueno na série, cara. Que é um cara que era amigo pessoal do Senna, várias histórias. Eu já tive também de trocando ideia com o Galvão. Tô ligado. E ele me conta eu lembro que ele contou uma história que ele escondendo a luva do Senna, tá ligado? Que ele colocou num nylon, deixou pendurado aqui assim a luva do Senna, porra. E o Senna maluco procurando, ele conta esse mordinho e fala que o Senna prendia ele nas cadeiras com cadeado. Com cadeado, eu já vi ele contar isso. Mas aí como é que tu virou o Galvão, cara? Não, eu fico falando, eu falo pro Gabriel Leone que a partir de agora ele é o Senna. Eu falo, que bom, tem gente que é o Cigano Igor no meio da vida. Tu vai ser o Senna, cara. E agora eu acho que pra mim eu vou ser o Galvão durante um tempo. Vou vir Galvão durante um tempo. Porque assim, cara, primeiro como é que começa isso? Foi teste normal, né? Teste, nós atores fazemos teste pra personagens em série, filme. E aí é claro que eu tenho uma semelhança física com o Galvão quando mais novo. Uhum. Eu vejo, ele mais novo realmente dá uns traços, tirar a barba e tudo, eu fico... E eu sou, além de ator, sou apresentador, então eu tenho também a comunicação na veia, e o jeito de falar, a energia e tudo. Então eu acho que eu me assemelho um pouco ao Galvão. E aí fiz teste pro personagem com vários atores, e vários testes, na verdade, não foi um só não, foi teste pra cá, fizemos teste em inglês, e meu inglês eu parei no Book 5, não sou igual você, que foi professor de inglês, eu parei, então, teste em inglês, ralação pra fazer as cenas em inglês, e aí foi indo, e muito teste de narração, de corrida, e quando eu vi, peguei o papel. A narração foi um desafio pra tu, cara? Cara, pra mim, assim, o Galvão até hoje, a série lançou hoje, né? E eu até hoje eu tô esperando, assim, tô começando a ouvir que as pessoas estão achando, que até hoje a maior preocupação que eu tenho não sou imitador. Porque se fosse pra ser imitador, era o Adnet, que é um gênio, que imita o Galvão, ninguém que imite melhor. E o Galvão é um personagem fácil de ser imitado, assim, fácil. Eu não sei imitar, tô falando assim. Mas eu entendi. Mas ele tem trejeitos caricatos, ele virou um cara que, todo mundo ri, todo mundo gosta, é engraçado. Então, assim, os imitadores se aproveitam muito do Galvão. Aí, como é que você faz um Galvão se as pessoas estiverem... Porque o meu medo era o público esperar um imitador, falar, eu quero ver... o Galvão engraçado, e não é, né? Porque a série não é o Galvão engraçado, a série é outra, a ideia não é ser engraçada, é ser um ator interpretando o Galvão. Então como é que eu fazia pra chegar no Galvão, mas sem ser caricato, sem ser uma imitação, sem estar de piada, de deboche, e ao mesmo tempo estar próximo ao Galvão, porque não adianta também chegar ali e não estar parecendo o Galvão de alguma forma. Então, primeiro, trabalho de caracterização muito maneiro, que a equipe de cena é fantástica, assim. E aí, eu engordei um pouquinho o papel. Inclusive, eu tinha acabado de emagrecer. Quando eu peguei o papel, eu tinha acabado de emagrecer. E porque assim, a gente na nossa idade, pra emagrecer é um inferno, né? Aí eu fui, ralei, cara, e consegui emagrecer. Quando eu emagreci uns 8 quilos, aí eu peguei, a diretora falou: Luchá, você pegou o papel, mas você precisa dar uma engordadinha aí, porque o Galvão era mais bochechudinho, mais coisa. Aí eu tive que engordar. Aí Netflix falou, quer engordar com saúde? A gente arruma nutricionista. Eu falei, eu vou engordar com saúde? Engordar com hambúrguer, com pizza. Quero engordar com o que se tem direito pra engordar. E aí engordei, graças a Deus, cheguei no papel. E aí, muito trabalho de fono, mas várias sessões com fonoaudióloga, inclusive que já tinha trabalhado, que conheci o Galvão, pra me aproximar na fala dele e... depois você vai compondo o personagem. O Galvão fala muito com a mão, faz muito isso aqui, falando. Então você vai entendendo. Agora, outro desafio do Galvão, de fazer o Galvão na série Senna, é um Galvão da década de 80. Início de 90. Eu não lembro desse Galvão. Eu lembro do Galvão da Copa de 94 pra cá. Eu sou de 85. Então, assim, e aí o Galvão que a gente vê hoje nas últimas Copas, é um Galvão muito mais fanfarrão, brincando com si mesmo. Naquela época, era um Galvão que ainda já era Galvão, mas estava na luta do dia a dia. É outro mundo também. Né? Era outra parada, ele ainda estava se construindo enquanto Galvão. Então, assim, a voz dele era diferente, ele tinha uma voz mais nova. Então, assim, eu também não posso fazer o Galvão de agora, mais rouco, mas não, eu tinha que ser o Galvão com a voz mais limpa de antigamente. Então, era muito desafio para o público que está em casa assistir e falar... Ok, comprei. Parece realmente o Galvão. Difícil. Isso é muito louco, porque assim, no primeiro episódio a gente já vê algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, o Gabriel, o Leone, né? O outro Gabriel. Ele tem a parada de encontrar o tom e a entonação da voz do Senna, do Ayrton. Se ele imitasse o Ayrton, ia ficar muito caricato, né? A gente ia bater o olho e ia falar, é uma imitação. Ele conseguiu encontrar o tom do Senna. Eu fico imaginando você
Porque você está interpretando alguém que a gente escuta há décadas. É um dos maiores apresentadores, comentaristas, narradores da história. Como que você chega na entonação que você fala, eu não estou imitando o Galvão? Então, o bom de podcast é que são 5 horas e pode ficar falando. Não é igual TV que o cara fala assim, vai, acelera pra cortar. Eu tô contando aqui, quando for hora tu me fala de parar. Não, dá-lhe. Mas assim, a primeira parada da interpretação do Galvão foi entender que uma corrida, a narração de uma corrida, não é o tempo inteiro lá em cima. Sim. E quando eu pegava pra ler, pra mim era assim, e foi dada a largada, aí Ayrton Senna, e papai. Aí fala, peraí, você tá maluco, cara, tá começando agora, calma. Isso é no final da corrida. Eu falava, é verdade. Achava que tudo era Ayrton Senna, é a curva de maior velocidade, não sei o quê. Aí eu falei, então você vai entendendo que tem horas que ele só tá falando coisas aqui, flat aqui. Porém, também quando ele tá flat, não é só, pô, e aí, o Igor? Não, tem que ser transmitindo. Então é um flat animado. E aí você vai entendendo a emoção, começa a desenhar. Aí a minha voz é mais aguda. O Galvão tem uma voz um pouco, porque eu já não faço o Galvão há quase um ano, tem 1 ano que a gente terminou de filmar, então também é difícil pra mim fazer, ainda mais que eu não sou imitador. Então, mas assim, a voz do Galvão na série é mais aguda, as palavras, como ele dizia, ele falava, por exemplo, é a parte de maior velocidade. Parte. Ele é carioca, mas ele fala é a parte. Que ele tinha uma coisa de rádio. Então, né, é o Ronaldinho. Então, quando ele tava nessa época, ele não tinha Ronaldinho, mas tinha, é a parte, e lá vem a curva. Sabe? Ele tinha e puxava nesse R. Aí você começa a estudar como é que ele falava as palavras. E aí cada palavra é pensada. Então é isso. Aí você vai entendendo e começa a montar. E aí, meu irmão, aí faz, tá ruim, grava, ouve, acerta isso. E puxou no S. Não, o Galvão não falaria assim. Cara, e aí vira trabalho de louco, Rivotril, faz até... Eu tava vendo um ator falando que ele tava interpretando um outro personagem e ele tinha uma frase específica pra trazer o personagem, pra trazer a voz do personagem. Entendi. Sabe? Você tinha alguma coisa assim? Não, porque não tinha isso. Porque assim, cara, lá, eu acho que o maior desafio das cenas do Galvão, eu havia um crítico ontem, ainda bem, as críticas estão sendo muito positivas, tanto pra série quanto pro Galvão. Eu vi algumas pessoas falando assim, nossa, o Gabriel Luchá de Galvão tá muito legal. Aí eu vi uma crítica hoje que eu achei interessante, que ele falou assim, o Gabriel Luchá de Galvão me ganhou lá pelo 4º episódio, demorou um pouquinho pra me ganhar. Eu fiquei no início meio assim, e eu entendi o que ele falou, mas porque ele falou assim, aí no início eu fiquei meio na dúvida se estava bem parecido, depois eu entrei, e aí eu reparei o seguinte, ele ficou assim meio no início, porque no início tem mais cenas do Galvão com o Ayrton no dia a dia. Então é o Galvão assim, Becão, não sei o que lá. E como é que é esse Galvão que ninguém conhece? Como é que é o Galvão jantando com um amigo? Ninguém sabe. Hoje a gente sabe um pouco mais porque ele dá entrevista. Mas, porra, ninguém sabe bem como é que era esse Galvão. Então fazer o Galvão conversando com o Ayrton, por exemplo... É tipo desmontado, né? Tem a primeira vitória do Ayrton na Fórmula 1 Estoril. No dia seguinte eles estão comemorando na praia, os dois bebendo, na areia, batendo papo, conversando sobre o que vem por aí. E ele falando, Becão, vai por mim. Como é que é esse papo? Falando baixo, falando aqui. Então, esse Galvão realmente é difícil. Eu até entendo o crítico fala, é que ali eu não sei o Galvão. Agora, quando entra a narração, aí é Galvão, pá, energia de Galvão. O que tu achou quando tu assistiu? Eu, no início, eu tava achando terrível. Depois as pessoas ficavam todas no chá, tá muito legal. E no dia que todo mundo chorou no set, que foi a cena da morte, quando eu falo, cena bateu forte. Aí todo mundo... Aí silêncio, aí repeti mais uma vez e aí tinham várias pessoas chorando. E aí, quando eu saí, muita gente me cumprimentando, assim, o bombeiro, o cara, a senhora da faxina que fica no set assistindo, pessoal da Copa que serve a comidinha ali, vindo e falando, nossa, menino, tá igual o Galvão. Aí eu falei, pô, tô achando que eu consegui um caminho. E aí, claro, depois quando eu assisti, eu fiquei, lógico que eu vejo, eu tenho várias críticas, né, a gente sempre, pô, se vendo, mas eu acho que eu achei um caminho interessante de, repetindo, não sendo imitador do Galvão, mas trazendo a energia do Galvão. E aí o Vicente Amorim e a Júlia Rezende, que são diretores da série, me deixaram muito felizes de falar que, cara, boa parte da emoção da série tá na minha voz, quer dizer, na voz do Galvão, porque a série tem muita cena de corrida.
E o Galvão vai narrando e contando todas as vitórias do Senna e os desafios, os momentos difíceis com Prost, os momentos em que o Senna, né, foi passado para trás, entre aspas, por questões ali do métier dos dirigentes do Pessoas esporte. como o Sérgio sabe, mas assim, outras pessoas descobrirão assistindo essa série, o que é um outro aspecto maneiro, que assim, pra tu deve estar sendo inclusive interessante a gente tá falando disso um ano depois que tu já acabou, tu já viveu isso daí, né? Um ano depois. Aí agora que tá vindo a galera que tá assistindo e tudo mais, e o ponto nossa, tem uma galera falando, estamos aqui falando sobre a série do Senna, que assistirá a série conhecendo a história do Senna, mas também tem uma galera que assistirá e passará a conhecer a história. Isso, sim. Né? Que sabe quem é Senna, mas não conhece a história, mas só não sabe o nome. Qual é a história, né? E como o Sérgio falou, na verdade, eu acho que vocês falaram, a série já começa, a primeira coisa que acontece na série é o acidente. O acidente, né? Que... Aliás, começa até com a narração. Começa com a minha voz da série. Porque eu não quero spoiler, né? Não quero dar spoiler da série, mas tem o início da série. Mas nem é um spoiler, porque é o primeiro play. Começou com isso tudo bem. Quase como se fosse um trailer, né? A série começa com o Ayrton em Imola e com o pessoal no Brasil assistindo. Inclusive, a ambientação, né, dos anos 90 ali, de 94, é fantástico. O menino entra correndo, enfim, é muito bom. Eu fui pra lá. Não dá spoiler, mas vem um menino com uma camisa, ele vai dando os detalhes. Aos poucos. Ele à direita, ele vê uma moça, ele fala, moça, o que está acontecendo? Eu tenho que me segurar, total. E já começa com a narração do Galvão, né, e com a sua interpretação. Isso é muito bom porque já joga a gente na série. E algo que a gente que está acompanhando o mundo do automobilismo há muito tempo, tem muita gente que pensava, pode ser uma imitação, pode ser uma coisa assim. E eu acho que legal é isso, que vocês encontraram um termo que é a interpretação. Não é uma imitação, senão ficaria caricato, ficaria um pouco esquisito, né? Vindo pra cá eu recebi um elogio ótimo, que ao mesmo tempo é péssimo, mas que é ótimo, que foi a mãe da minha empresária falou pra ela, filha, já tô no episódio 3, hein? Tô adorando, vi a Xuxa lá, Galvão até agora nada, não vi. Ela falou, poxa. Ela falou, mãe, o Galvão não, ela falou o Gabriel, eu. Agora o Gabriel fazendo Galvão ainda não vi. Mãe, como assim? Não vi um pouco vi lá as corridas, não, mas não existe o Galvão de verdade, não, é tudo ele. Porque tem muita gente que tem achado que parte das narrações são a voz do Galvão, mas não não existe. Sou eu narrando tudo. Então é um elogio, porque sem querer, porque quando a pessoa comenta assim que, né, vi lá, tem vários momentos, a pessoa vê o trailer, agora a Netflix acabou de lançar um trailer que é só a parte do ele vai pra passar, Ayrton, que ele comemorando e as pessoas acharam que era o Galvão. Falei, trabalhei tanto sou eu, gente. Aí, ao mesmo tempo, que bom que acharam que é o Galvão, né? Então eu não tenho muito crédito porque acharam que é o Galvão, mas por outro lado, é porque ficou parecido. Então foi um bom elogio. Como é o processo de você ter o primeiro contato com a produção até o momento que você termina? É uma loucura, tranquilo? Como é? Você tá falando, a gente terminou tem um ano de filmar. Terminou de filmar um ano, eu fui para os meus outros trabalhos, fazer várias outras coisas. Aí, 8 meses depois, recebo uma ligação, Luchá, tudo bem? Agora a gente vai precisar voltar pro estúdio de áudio e narrar a série inteira de novo. Aí você fala, caraca, aí 8 meses depois eu fui repreparar, aí volta a fazer fono, volta a lembrar, porque você esquece, como é que eu já deixei pra lá, já esqueci. Aí voltei, preparar, ensaiar, fazer o Galvão de novo, para gravar os áudios, os offs que vão entrar.